Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você tudo o que eu fiz para ganhar mais dinheiro nos últimos 6 anos trabalhando aqui no mercado digital. Principalmente tudo que eu fiz para cobrar mais caro por aquilo que eu estava vendendo. Seja um produto digital ou a venda de um serviço que eu estava oferecendo ali na época, eu sempre tentei ganhar mais dinheiro trabalhando cada vez menos. Se você está chegando no canal agora, muito prazer, eu sou o Luke, eu já vivo do mercado digital há mais de 6 anos, já fiz algumas centenas de milhares de reais através de coprodução, vendendo produtos digitais de outros especialistas, fiz venda de serviço B2B, B2C para outras empresas, venda de consultoria e mentoria para donos de negócio. Então eu meio que já fiz um pouco de tudo aqui no mercado. E o ponto que eu quero trazer nesse vídeo aqui é exatamente esse. Como que a gente pode fazer para cobrar mais pelo nosso trabalho ou pelo nosso produto? Eu sei que tem muito vídeo sobre o assunto aqui no YouTube e o que muita gente fala é que você precisa vender para clientes melhores, você precisa agregar mais valor, você precisa entregar mais para poder cobrar mais. E sinceramente, eu acho que tem gente que fala um monte de merda ali que na verdade não passa de crença limitante. Eu vou falar para você o que funcionou para mim, qual que foi meu filtro e o que realmente fez sentido para o meu negócio e provavelmente pode fazer sentido para você. Se fizer, fica à vontade para utilizar. A primeira coisa foi, como eu já falei aqui, sempre quis ganhar mais trabalhando menos. Então, uma coisa que eu precisava fazer era entender como eu podia entregar um serviço que eu cobrava R$ 1.000, mas pudesse cobrar 2, 3, 5, 10, mantendo a mesma entrega. Eu não quero entregar mais para cobrar mais, eu quero entregar o mesmo e cobrar mais. E como que eu poderia fazer isso? Primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu só vou ganhar aquilo que eu pedi. O cliente ele só paga o valor que você cobra, ele não te dá um bônus, ele não te dá um adicional. Nunca vai acontecer esse negócio de você vai cobrar R$ 2.000 e o cliente vai te pagar 10 mil porque você é muito bonzinho, porque ele gosta de você. Não existe isso. O cliente ele vai te pagar o valor que você cobrar. Então a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu só vou ganhar o quanto eu cobrar, então eu tenho que cobrar o valor que eu quero realmente ganhar pelo meu serviço ou pelo meu produto. Então se eu quero ganhar 3 mil, eu vou cobrar os 3 mil. Se eu quero que a minha hora de trabalho valha R$ 500, eu vou cobrar R$ 500 por essa hora. Se eu quero que ela valha R$ 1.000, eu vou cobrar os R$ 1.000. Esse é o primeiro ponto. Eu vou cobrar o preço que eu quero. E uma vez que eu comecei a fazer isso, eu me deparei com alguns obstáculos que são muito óbvios, né? O primeiro obstáculo é, cara, se eu cobrar esse valor, eu vou começar a fechar menos vendas, porque eu vou perder cliente, porque eles não vão ter o dinheiro pra me pagar. Puta de uma crença limitante do caralho que não ajuda pra porra nenhuma, porque a gente assume que os caras não têm dinheiro, mano, que as outras pessoas não têm dinheiro. A gente pensa que a gente tá trabalhando com um monte de liso, quando na verdade não é bem assim. Dá o preço e o cara provavelmente ele vai dar o jeito dele de pagar o preço que você ofereceu. Então eu quebrei essa crença simplesmente passando orçamentos cada vez maiores. Eu cobrava 1.000, depois eu passei o orçamento de 2.000, o cara pagou, depois eu passei o orçamento de 3.000, o cara pagou, depois eu passei o orçamento de 4.000. Então eu perdi esse medo de não ter vendas porque eu estava cobrando mais caro. Eu não estava focado no que eu poderia perder, mas sim no que eu poderia ganhar com aquilo. Eu não estou nem aí se eu vou perder uma negociação porque eu cobrei 4.000, sendo que eu posso fazer mais outras 10 negociações de 4.000 e fechar 2, 3 nesse valor. Eu não estou olhando para o que eu estou perdendo, eu estou olhando para aquilo que eu posso ganhar. Então o primeiro ponto muito importante aqui é que eu tive que quebrar essa crença limitante de que meu cliente não tinha o dinheiro para me pagar. Eu passava o preço e ele que me dizia se ele tinha ou não o valor. Agora, depois que eu passei dessa parte da crença limitante de que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar o preço que eu tô cobrando e eu vou perder vendas por conta disso, eu cheguei numa segunda crença limitante que era, eu preciso entregar mais, o que eu tô cobrando não vale o que eu tô entregando, é uma sensação de impostor ali. E cara, sendo bem honesto, é você que diz o quanto o seu serviço vale. Se você acha que o seu vídeo, a sua cópia, o seu design não vale 200, 300, R$ 500 pelo que você entrega, é óbvio que o cliente ele vai sentir isso em você, você não vai se sentir confortável, você não vai se sentir confiante, então você primeiro tem que aceitar que o seu trabalho vale exatamente o valor que você está cobrando, e você não precisa necessariamente agregar mais valor, você precisa fazer uma coisa extremamente muito mais foda para conseguir fazer com que aquilo valha mais. O simples fato de você querer cobrar mais, o simples fato de você querer ganhar mais dinheiro e valorizar a sua hora, já é o suficiente para justificar o valor que você está cobrando. Eu nunca entreguei um design muito foda, uma cópia extremamente elaborada. Eu entregava exatamente o arroz com feijão que funcionava para o meu cliente. Eu entregava o resultado e nada mais além disso. Eu não precisava ter uma entrega fora do normal, não precisava ser excepcional naquilo que eu estava entregando para cobrar preços maiores. O meu modelo de negócio era assim, eu queria cobrar cada vez mais. Ah, mas o cara cobra R$ 100 e faz o mesmo vídeo que eu vou cobrar 500. Vai, porque é o que você quer. Seja feita a sua vontade. É isso que as pessoas não entendem nessa parte de criação de negócio. O seu modelo de negócio ele é do jeito que você quiser criar para você.
Então eu queria criar um negócio onde o meu vídeo ele não ia ser R$ 50, ele ia ser 200, 250, 300, 350, e eu ia aumentando isso conforme eu quisesse, sem necessariamente agregar mais valor na entrega. É claro que o fato de você agregar mais na sua entrega, ter uma experiência ali, você entregar um negócio mais bonito, mais bem trabalhado, que promove um resultado muito melhor, vai fazer com que você seja valorizado, vai fazer com que você se sinta mais confiante de cobrar mais. Mas chega um ponto que você percebe que o seu trabalho ele já está bom o suficiente para promover o resultado que o cliente precisa. E isso é tudo que ele precisa para poder fazer com que o investimento no seu serviço ou no seu produto vale a pena para ele. Se o que você faz já gera resultado e se esse resultado tem um valor, seja simbólico ou seja um valor financeiro para o seu cliente, é o suficiente para você conseguir cobrar mais. Pelo menos para mim, isso sempre foi o suficiente para justificar o valor que eu estava cobrando. Agora, uma vez que eu comecei a cobrar mais, automaticamente o nível dos meus clientes ele começou a mudar. Por quê? Porque, obviamente, quem pagava os meus preços era quem tinha mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro é um cliente mais qualificado, é um cliente mais bem relacionado, que tem networking com outras pessoas de poder aquisitivo maior. Então, a indicação, o networking que eu tinha foi melhorando. Por quê? Porque esses clientes começaram a me indicar para clientes que também eram classe A, que tinham empresas milionárias e começaram a pagar meus valores, e aí fica muito mais fácil. É muito fácil você cobrar R$ 5.000 de um cara que faz 100 mil no mês. É muito fácil você cobrar 12 mil de um cara que faz 10 milhões no ano. Isso é muito fácil. É óbvio que é muito difícil de você entrar nesse círculo social, é muito difícil de você conseguir construir uma cartela de clientes e vender só para esse público. Mas um ponto inicial é o seu preço. O ponto inicial é você filtrar quem você atende pelo quanto você cobra. Se você cobra 3 mil por uma coisa que outras pessoas cobram 300, você criou uma barreira. Só quem vai entrar é cliente classe A. Então, uma das melhores formas de você conseguir atender elite é o seu preço. E por conta disso que eu comecei a conseguir cobrar cada vez mais, porque conforme os clientes que não tinham tanto dinheiro, eles foram saindo, abriu espaço para que novos clientes com mais dinheiro fossem entrando, e uma coisa levou a outra, e isso começou a ser uma bola de neve que não foi intencional minha. Eu não fiz o aumento do preço dos serviços pensando assim, caramba, eu só quero atender elite, caramba, quando eu chegar ali, quando eu me estabelecer naquele mercado, eu vou conseguir. Não fiz nada disso. Eu só queria ganhar mais. Eu simplesmente aumentei meu preço, eu vi quem podia pagar e foi uma coisa meio que natural, assim, não tinha muita estratégia. E nesse ponto, eu tinha a mesma agenda lotada de venda de serviço para outras empresas e ganhando cada vez mais. Cada mês que passava, eu estava ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque eu estava fazendo mais vendas? Não, porque eu estava fazendo a mesma quantidade de vendas, só que cada vez com um valor maior. Se a última venda que eu fiz foi de 3 mil, agora eu vou passar um orçamento de 5 mil. Se o cara fechou por 5 mil, o próximo orçamento vai ser de 6, 7, e eu vou aumentando conforme o cara for pagando. Então, eu não tinha muita estratégia em cima disso daí. Eu simplesmente queria ganhar mais e eu cobrava mais. E quem podia pagar, pagava e entrava no negócio. Era simples assim, muito simples. Eu agregava mais? Não, não agregava mais. Eu entregava o mesmo que todo mundo entregava no mercado. A única coisa que eu fazia, que eu sentia que era diferente, é que eu tentava entregar um resultado que era melhor e mais completo. Então, o cara ele vinha querendo contratar um serviço de landing page, ele queria o layout. Só que eu sabia que só o layout não ia promover um resultado satisfatório. Então, o que eu fazia? Eu falava para ele que o ideal seria criar uma landing page com a copy. E aí nisso eu vendia o serviço de criação da landing page junto com o serviço de copy. E aí eu conseguia cobrar um valor mais caro porque daí eu tinha duas coisas ali dentro do entregável. E eu sabia que se essa landing page tivesse um vídeo de vendas, ela ia converter muito mais do que uma simples landing page com copy. Eu não tentava entregar mais, deixar tudo mais bonito. Não, eu simplesmente falava assim, cara, quanto mais coisa você fizer aqui, melhor vai ser seu resultado. Porque é óbvio que se você só fizer um design com um texto que você não sabe escrever, vai performar de uma forma diferente do que com um profissional em copy escrevendo um texto de venda. É óbvio que essa landing page vai performar pior do que uma landing page com um vídeo de vendas, com um vídeo de vendas persuasivo, bem editado. Então assim, eu não agregava mais valor no volume de entrega, mas sim no volume de resultado. Eu entendia que uma estrutura ou que uma série de serviços, se eles fossem feitos juntos, eles iam promover muito mais resultado do que um serviço feito separado. E tem gente que fazia landing page muito melhor que as nossas. Tipo, eu falo nossas porque eu tinha equipe para entregar tudo isso. As nossas landing pages elas eram muito simples, mas a gente conseguia cobrar valores muito altos. Por quê? Porque a gente tinha um artifício de copy, a gente tinha um artifício de edição de vídeo que poderia contribuir para o resultado final daquela landing page para o cliente. Então, por mais que eu cobrasse 10 mil para entregar uma landing page com copy,
o cara tinha um resultado muito agressivo com aquela landing page. E por conta disso, o valor, ele se justificava no final. Lembra que eu falei aqui que você não precisa agregar mais valor naquilo que você vende, você precisa entregar resultado. Então, se o seu resultado está sendo gerado, você pode cobrar o que você achar que faz sentido para aquilo que você faz. E se o seu cliente pode pagar por aquilo, porque eu sei que tem mercado também que não dá para fazer isso, que você está limitado ali pela concorrência. Mas, cara, sendo bem honesto com você, falando com quem trabalha no mercado digital, com quem vende serviço ou produto digital, aqui o céu realmente é o limite. Porque tem gente que cobra 25 mil por um design, por um carrossel pro Instagram. 25 mil. E o cara, ele não faz nada diferente que um outro designer que dê aula, que saiba dominar o Photoshop, não faz. É só o nome dele que está empregado, é só o resultado dele que já está comprovado, é o portfólio, é todos os estudos de caso que ele já tem ali. É isso que faz com que ele possa cobrar mais. Mas você também pode cobrar muito mais pelo seu serviço, só que você precisa começar a ir aumentando esse preço gradualmente. E na maioria das vezes que eu fazia o aumento de preço aqui, queria ganhar mais, eu sempre percebi que o que me travava não era nenhuma questão física, não era uma questão técnica. Ah, o meu mercado não permite isso. Ah, não, eu não vou fechar a venda. Não tinha nada a ver com isso, cara. A maioria das vezes eram crenças limitantes, velho. Era insegurança, era a crença de que ninguém ia pagar meu preço, era a crença de que iam falar mal de mim, de que iam me odiar, de que eu não ia ganhar dinheiro com isso. Cara, era tudo crença, quando na verdade era simplesmente eu botar o preço e oferecer pros caras. Era só isso que eu precisava fazer para ganhar mais. Então, assim, você agregar valor, você entregar um negócio mais bonito, mais bem elaborado, ajuda você a cobrar mais, ajuda você a ganhar mais dinheiro? Ajuda. Você vender para cliente da elite, você vender para cliente que pode pagar mais caro, te ajuda a ganhar mais, a cobrar mais caro? É óbvio que ajuda. Também é uma coisa que você precisa fazer. Se você quer ganhar mais, além de cobrar mais, você precisa vender para quem pode pagar mais. Não adianta você querer cobrar 5 mil de um cara que ganha 2 mil. Isso está intrínseco no ato de você ganhar mais dinheiro. Você tem que cobrar mais de quem pode te pagar, entendeu? E óbvio que eu consegui fazer isso, mas eu consegui fazer isso por um filtro que foi uma seleção natural, como eu falei aqui. Conforme eu fui cobrando mais, clientes melhores foram chegando até mim. Por quê? Porque o preço, ele se tornou um filtro para isso daí. O cara não ia me indicar para um cliente, tipo, o cliente, ele me pagou 10 mil para eu trabalhar com ele. Ele não ia me indicar para um amigo que ganha menos de 10 mil. Então eu não tinha essa indicação. Mas toda a indicação que eu tinha, eu já sabia que era de um cliente que tinha o capital para investir. Porque ninguém ia me indicar, ninguém ia indicar os meus serviços para alguém que não pudesse pagar. Então meio que o ecossistema, ele vai se criando ali conforme você vai trabalhando com esses valores. Então o primeiro passo para você ganhar mais aqui, eu diria que é você quebrar essas crenças de que ninguém vai te pagar, de que você vai vender menos, de que você vai ganhar menos dinheiro, de que seu serviço não vale. Primeiro você quebra essas crenças, exerce o preço que você quer pelo seu serviço, pelo seu produto, vai aumentando ele gradativamente, que você vai perceber que isso vai te ajudar a chegar em clientes melhores, porque isso se torna um filtro para o seu negócio. E aí você vai tendo as provas de que o seu serviço vale o quanto você cobra e de que você vai conseguir chegar no final do mês ganhando o dinheiro que você quer, conseguindo pagar teu aluguel, conseguindo comprar comida, botar comida na tua mesa, e sua vida não vai ser destruída. Tem muita gente que tem medo de cobrar mais porque acha que vai destruir o negócio dela, quando na verdade não vai. Então basicamente é isso. Eu poderia resumir esse vídeo falando assim: a única coisa que eu fiz para ganhar mais no digital foi eu cobrei o preço que eu queria. E isso me fez chegar nos clientes que poderiam pagar mais pelo que eu estava oferecendo. Se inscreve aqui no canal se você quiser receber conteúdos diários sobre marketing, vendas, estratégias, se você curte esse tipo de assunto, se você quer ganhar mais dinheiro aqui dentro, independente do que você esteja vendendo, porque todos os dias eu posto vídeos aqui no canal. Um abraço, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.